Porque se Deus não estiver comigo, eu não quero ficar. Se Deus não estiver comigo em alguma coisa, eu não quero mexer, eu não quero trabalhar. Uma igreja, ela tem que ter batismo, ela tem que ter casamento, ela tem que ter reconciliação, ela tem que ter pessoas aceitando Jesus, ela tem que ter pessoas descendo as águas, ela tem que ter evangelismo, ela tem que operar. A igreja, ela tem que ser ativa. Ai, a sério. Esse aqui é o último avivamento da igreja. Eita glória, deu uma vontade de falar sobre avivamento, mas vou deixar isso para depois, senão vai tomar nosso tempo. Mas esse é o último avivamento da igreja. Eu creio plenamente que esse aqui é o último período da igreja na terra. Muito crente perdeu a coragem. Diácono irmão Maurício, muito crente, diácono irmão Maurício, perdeu a coragem de dizer que Jesus Cristo está voltando. Observamos que as redes sociais apontam a vinda de Cristo. O ímpio aponta a vinda de Cristo. Vemos que as grandes empresas já trabalham em prol da vinda de Cristo, e muito crente perdeu essa coragem. Quero dizer, a Bíblia diz, igual já foi lido na palavra oficial, que aquele que crê e for batizado, ele será salvo. É uma palavra definida, é uma palavra de objeção direta, é uma palavra que tem uma finalidade dentro dela. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê e não for batizado será condenado. Ela abre duas portas. Todas as vezes que lembramos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que a Bíblia nos aponta dois caminhos: salvação e perdição eterna. O caminho hoje que esses irmãos estão escolhendo é um caminho eterno, mas é eterno de salvação, é eterna alegria, é eterno gozo. Ainda que o homem possa pisar, humilhar, chatear, não fazer aquilo que agrade o teu coração, fique sabendo que Jesus Cristo disse em sua palavra que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu. Ele venceu, e através dele nós já somos mais do que vencedores. Glória! Glória a Deus, aleluia. Abram sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo ao Romano, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Quem trouxe sua Bíblia, faço questão de ler juntamente comigo. Vou falar um pouquinho, não vamos tomar muito tempo, daqui a pouco as irmãs têm que fazer o almoço. Fiquei sabendo do mistério que vai ter aqui depois desse batismo, e todo mistério que envolve comida, ele é louvável, é bom e agradável, né? E eu não fui convidado, mas eu já estou lá no meio, não estou nem aí. Quem pode dar glória a Deus por esse evento que vai ter? Dá um microfone para o Aguinaldo, ele vai fazer a leitura. Dá aqui o microfone para cá. Romanos 6, leia aí para nós. Carta aos Romanos, capítulo número 6, versículo de número 4. Pode ler. 6:4. De sorte. Todos acharam? Sem um púlpitozinho dá um pouquinho de trabalho, né? Sim. A Bíblia diz assim: mortos para o pecado, nascidos para uma vida, uma nova vida. É a epígrafe do texto. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz uma pergunta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis
que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Essa é uma palavra de objeção direta, uma palavra definida. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa essa carta, ele escreve essa carta aos irmãos que estavam na igreja que localizava em Roma, e consequentemente para nós aqui também de Arenápolis. Ele diz, ele diz no versículo 3: ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte? A partir do momento que nós entramos neste rio, nós celebramos essa cerimônia, e nós batizamos o irmão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece? Ali é uma simbologia de morte. A partir da data de hoje você está morrendo, representa a morte. Você morre juntamente com Cristo, você acaba morrendo. O final de tudo é ali. Mas assim como Cristo no terceiro dia ressuscitou, aquele que morreu em Cristo também ressuscitará. A Bíblia diz, Evangelho de João, que aquele que está em Cristo Jesus, este não conhecerá a morte. Em verdade vos digo, esse não verá a morte. Aquele que está em Cristo Jesus é como no abrir e fechar de olhos. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, peço um pouco de atenção no culto, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que a partir do momento que você batiza, que você tem uma vida separada com Deus, o que acontece? Quando você chega o dia de Deus Pai te recolher, chega a tua hora de partir desta terra, num abrir e fechar de olhos, você não sentirá a morte, você não terá planos com a morte, porque aquele que está em Jesus Cristo, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Porém, aquele que não fizer este pacto, aquele que não descer essas águas, aquele que não confessar perante a todos, porque o batismo é uma cerimônia, é um pacto feito, aonde você está mostrando para todo mundo que você está morrendo para o mundo e você está nascendo de novo para Jesus. Então vocês que vão batizar, nós que já fomos batizados, prestem atenção, porque isso aqui é coisa muito séria. Cristo, quando ele desce à margem do Jordão, ele vai até o profeta, o último profeta conhecido como João Batista. Quando ele chega às margens do Jordão, que ele molha, ele coloca seus pés dentro da água, o profeta assusta. Por quê? Porque Deus revela a divindade daquele homem, a grandeza daquele homem, o tamanho daquele homem. Quando Deus revela a grandeza daquele homem, e Jesus chega até ele e narra, fala: ó, vim para que vós me batizais. Ele fala: não, de maneira nenhuma. Quem sou eu para batizar o Senhor? Mas é necessário. Cristo replica, insiste: é necessário que vós me batizes, para que se cumpra as profecias dos profetas. Tudo que Jesus fez se cumpriu. Foi cumprimento das profecias que estão nos Antigo Testamento.
Cristo se batizou não porque ele tinha pecado, não. Ele se batizou por quê? Porque ele teria que deixar um legado. Cristo, quando ele morre, quando ele é sepultado na cruz, eu ia ler outros trechos, mas Deus está me dando uma direção. Cristo, quando ele está na cruz, que a sua vida está perto de sucumbir, o que acontece? O pecado de todo mundo entra dentro dele. Quando o pecado humano entra dentro da pessoa de Jesus Cristo, o que acontece? Deus se afasta. E Cristo olha para cima e fala: Pai, por que tu me desamparaste? Aqui tem um ponto de interrogação nessa história. O que acontece? Cristo, ele vem recuperar aquilo que havia se perdido. E o que se perdeu, diácono irmão Maurício? A amizade com o Pai, o elo com o Pai. Portanto, quando Cristo, ele morre por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões, ali ele faz um pagamento. Ele, quando está perto da sua vida sucumbir, ele diz a seguinte palavra no hebraico: tetelestai, está pago, está consumado. A partir do momento que você batiza, que você é imergido sobre essas águas, o que acontece? Quando você entra, você morre com Cristo na cruz. Mas quando você volta com a vida nova. Glória! Glória a Deus, aleluia! Glória! Você volta uma nova criatura. A tua face entra dentro daquela cruz. Aramasei, canto, cai. O teu nome é escrito naquela cruz. Ele morre ali junto com Cristo. Cristo morre pelos seus pecados. Está pago. A partir de hoje, tudo que vocês fizeram está pago. Está pago. Quando Cristo fala está pago de verdade, meu irmão. Ele pagou. Ele pagou todas as nossas iniquidades. Ele pagou todas as nossas transgressões, todos os nossos erros. Nós estamos num tema na campanha no dia de sexta-feira, que está em Epístola do Apóstolo João, no capítulo 3, versículo 8, que diz que aquele que comete pecado, tem duas partes a leitura, a parte A e a parte B do versículo. Aquele que comete pecado é do diabo. Então aquele que não conhece Cristo, esse comete o pecado. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todas as obras do diabo, a principal obra dele, o principal trabalho do inimigo de nossas almas, aconteceu num jardim. Nesse jardim, o que aconteceu nesse jardim? Deus coloca o homem, coloca a sua companheira. Só que Deus deixa ali um pedido, uma ordenança para este casal: de tudo vocês podereis comer, mas da árvore que se encontra no centro do jardim, nessa não toca, porque Adão, tu é pó, e se tocares no fruto dessa árvore que está no centro, você retornará ao pó. A partir daquele momento ali foi dada uma ordenança só. Mas certa feita, a mulher, ela para mediante essa árvore, ela esquece da ordenança de Deus, ela para diante aquilo que está proibido tocar. Muitos de nós fazemos isso, sabemos que não pode, sabemos que é errado mexer, sabemos que Deus já nos avisou, mas mesmo assim nós paramos de frente dessa árvore da ciência do bem e do mal até os tempos atuais. Quando o diabo, através da serpente, segundo está escrito em Gênesis 3, na queda do homem, ali ele chega até Eva. A Bíblia diz que de todas as animarias, de todos os animais, essa era o animal mais sagaz, mais esperto, mais inteligente, e se aproxima de Eva. Ela diz a seguinte palavra: certamente se comeres desse fruto, você não morrerá igual disse ele, mas terá visão de Deus, terá entendimento de Deus, do próprio Deus. E o que acontece? Aquilo desperta uma curiosidade. Ali vem os primeiros pecados, que são os pecados espirituais. Há uma diferença entre pecado espiritual
e pecado carnal. Porque o pecado da carne é esse que vem de Adão, após o consumo desse fruto. Mas o pecado espiritual, ele já vem antes. Ele vem do próprio diabo, quando desperta o orgulho, quando desperta a soberba, quando desperta esse tipo de sentimento. E o que acontece, meus irmãos? O que vai acontecer? Eva toma do fruto, ela pega o fruto e ela come. A partir do momento que ela come, ela peca, ela passa a ser transgressora. Só que não contente, ela vai até Adão também e dá para que este também coma. E eles comem, ambos comem. Eu quero dizer para você que a partir daquele momento que eles comem daquilo que estava proibido, o que acontece? Os olhos deles se abrem. A partir daquele momento que os olhos deles se abrem, a Bíblia diz que toda virada de tarde do Senhor descia do céu, diretamente tinha um diálogo com Adão. Deus era amigo íntimo de Adão. A palavra amigo é uma palavra que vem do hebraico, meus irmãos, que significa aquele que anda de mãos dadas, aquele que protege a retaguarda, aquele que ajuda a carregar o fardo. Amigo é diferente de colega. Um colega, muitas das vezes, ele olha para você conquistando algo na tua vida, ele se inveja, ele se enciuma, ele pensa, poderia ser eu. Não, mas o amigo, ele fica contente quando você ganha algo. O amigo, ele te dá aquele empurrãozinho para você chegar naquele lugar onde você deseja. E Deus é esse fiel amigo. Livro de Provérbios diz que há amigos mais verdadeiros do que irmãos. E Deus, ele é o fiel amigo. Ele está todo o tempo conosco. Então, quando dá a virada de tarde, que era de costume do Senhor descer até o jardim, o que acontece? Eles se escondem. O pecado, ele faz você ter o primeiro sentimento, que é o sentimento de vergonha. A partir daquele momento, o pecado entra dentro de Eva, entra dentro de Adão. Quando Deus desce, ele se esconde. Deus nos chama a primeira vez: Adão, Eva, cadê vocês? Chama a segunda vez, chama a terceira vez. E quando chama, irmão Maurício, eles respondem: Senhor, vimos que o Senhor descia e se escondemos nós, porque estávamos nós nus. E Deus faz uma pergunta: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Primeiro sentimento do pecado é vergonha. Quando nós pecamos, nós queremos se esconder. Quando nós pecamos, nós queremos ocultar. Ali vem a primeira reunião. É convidado nessa reunião o homem, é convidado a mulher, é convidado também a serpente. Deus chega até o homem, o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher e Jesus é a cabeça do homem. Então o primeiro responsável é chamado. Quando Deus vai até o homem, ele joga a culpa na mulher que o Senhor me deste. Quando Deus vai até a mulher joga a culpa na serpente. Quando chega na serpente, a serpente só abaixa a cabeça. Vem as penitências, vem o resultado. Cada ação, igreja, gera uma reação. Tudo que você fazer, você vai colher. Toda atitude, ela terá um resultado. Se você plantar um pé de tomate, eu tenho certeza que você vai colher tomate. Se você plantar um pé de maçã, você vai colher maçã. Mas se você plantar pimenta, você vai colher pimenta. A serpente passa a rastejar, passa a comer do pó até o fim dos teus dias. A mulher se multiplica as dores de parto. Anamaia, sério. Só que Deus faz uma promessa: que desta mulher, da semente desta mulher, viria um que pisaria a cabeça da serpente. E esse que já pisou a cabeça da serpente já se encontra no meio de nós nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai até o homem. A amizade é arrancada, a intimidade acaba. O que acontece, meus irmãos? O elo foi rompido. Adão, tu és pó, e do pó tu voltará. A partir de hoje você comerá do suor do teu rosto, e maldita é a terra por causa de vós. A amizade foi quebrada, a ponte foi quebrada. O que é o pecado? O pecado é a única coisa que causa separação entre Deus e o homem. Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Ele morreu, ele foi pisoteado, ele foi moído,
Ele foi dilacerado por nós. Ele morreu por causa de nós. Ele recuperou a amizade que havia se perdido. Quando você entra nessa água, que você imerge, ali a amizade entre Deus e vós, ela é recuperada. Jesus recuperou essa amizade. E o batismo é simplesmente isso. O batismo é a nova vida com Deus. Alguém tem alguma dúvida sobre o batismo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tão certo que tem que batizar? Jesus Cristo, ele morre, fica 3 dias no sepulcro. Quando ele retorna, ele fica por volta de 40 dias dando as últimas instruções. Ele diz no Evangelho segundo escreveu São Marcos: aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê e não for batizado vai ser condenado. A partir desse momento, no nome de Jesus Cristo, você vai colocar a mão sobre o enfermo e eles vão ser curados. Você vai colocar a mão sobre aqueles que estão possessos e eles vão ser libertos. Você vai andar e Cristo vai estar com você. Uma vida é antes do batismo, outra vida é depois do batismo. Antes do batismo, Jesus está cuidando apenas de você. A partir do momento que você batiza, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9: porventura, não sabeis que é templo e morada do Espírito? Você passa a ser templo do Espírito Santo. Antes ele só te cuidava, agora ele habita em vós. Jesus, quando se batiza, desce sobre ele o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer nessa manhã, na vida de vocês. Esse é o melhor momento da vida de vocês. Quem pode glorificar o Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Vamos iniciar. A irmã Lucimar.